Vamos falar de comida boa? Nossa, durante toda a semana a gente tem mostrado grandes receitas daqueles bolos afetivos que a gente adora, um cafezinho, um chazinho à tarde. E hoje eu tenho certeza que você aí de casa vai gostar dessa receita também. Agora, no Festival de Bolos Afetivos, a gente tem receita de bolo de chocolate para lembrar a infância, tá? Se tem uma palavra na língua portuguesa que já remete ao afeto, com certeza essa palavra se chama chocolate, né? E é esse o bolo afetivo que a Mari vai fazer pra gente. É isso, Mari. Conta pra gente o porquê desse bolo. Isso mesmo, eu vou fazer um bolo de chocolate que remete muito à minha infância. Chegava final de semana, a mamãe sempre fazia uma clássica nega maluca, que hoje eu adaptei para um bolo de chocolate sem glúten e sem lactose por conta de algumas intolerâncias que eu desenvolvi, por conta do meu bebê que nasceu, que eu optei por continuar a alimentação dele um pouco mais saudável, sem o trigo e sem leite. Continua o mesmo afeto, só que agora sem glúten e sem lactose. Exatamente. Vamos conferir então esse bolo de chocolate, gente, que o cheiro tá delicioso aqui. Antes de começar o bolo, vocês vão primeiro aquecer 250 ml de água e dissolver o cacau nessa água. Vamos lá. Primeiramente, vamos colocar aqui o ovo. São 3 ovos e 1 xícara e 5 colheres de sopa de açúcar de coco. O açúcar de coco ele é uma opção um pouco mais saudável que o açúcar demerara e o açúcar mascavo que a gente costuma encontrar, porque ele tem um índice glicêmico um pouquinho menor, tá? Mas se você não tiver o açúcar de coco, pode usar também o demerara ou o mascavo. Vamos bater esses dois primeiramente, para a gente incorporar bem o ovo no açúcar. Dissolvido o açúcar no ovo, a gente consegue colocar o óleo. Aqui eu estou usando 190 ml de óleo de girassol. Incorporado bem o óleo, a gente consegue colocar daí a misturinha da água com o cacau. O cacau aqui que eu estou usando é cacau 100%, ele não tem açúcar, tá? Então aqui tem 250 ml de água e 4 colheres de sopa de cacau em pó. Deixa eu já explicar aqui para vocês também as farinhas que eu uso, tá? Na confeitaria funcional, a gente usa no mínimo 2 farinhas para conseguir ter a liga do glúten, para substituir o glúten na receita, tá? Aqui eu estou usando um mix de farinhas que são farinha de arroz, fécula de batata e o polvilho doce, tá? Então aqui tem 10 colheres de sopa de farinha de arroz, 6 colheres de sopa de fécula de batata e 5 colheres de sopa de polvilho doce. Todo o processo que eu faço aqui na batedeira você pode fazer em casa daí com fouet, tá? Só é um pouquinho mais difícil, mas dá certo também. Agora eu vou acrescentar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó. Deixa eu desligar também, porque o fermento ele é bem fininho. Enquanto isso eu já vou untando a forma. Ele dá um bolo bem grandinho, tá? Em torno de 1 kg ele rende. Vou usar o desmoldante tradicional. O ideal é que a gente passe o desmoldante e eu tenho o costume de colocar a forma com o desmoldante alguns minutos no congelador, para ele soltar mais fácil depois quando ele esfriar. Funciona também com o óleo tradicional que a gente usa, né? Eu uso o óleo de girassol, então funciona também se você untar a forma, deixar ela 1 ou 2 minutos só no congelador para esse óleo ficar bem estável e depois quando colocar a massa a gente conseguir desmoldar o bolo bem bonitinho sem quebrar. O
bolo de chocolate que a gente está fazendo hoje, ele vai ser assado em um forno de 150 graus, tá? Geralmente a gente assa bolo a 180, tá? Mas essa massa aqui, ela é uma massa mais delicada e líquida. Então ela precisa de uma temperatura menor para assar uniforme. Em torno de meia hora a 40 minutos, tá? Nessa temperatura. Vamos fazer então agora a cobertura para finalizar o nosso bolo de chocolate. Eu tenho aqui 100 ml de leite de coco, tá? Esse leite pode ser leite de amêndoas, pode ser leite de castanha e pode ser também só água. Vou colocar numa panelinha. Uma xícara de chá de açúcar de coco e 2 colheres de sopa de cacau em pó. Aí você vai levar ao fogo e deixar reduzir essa misturinha em fogo baixo, mexendo sempre, tá? E ela vai reduzir praticamente pela metade, tá? Até ficar bem cremoso, bem cremosinha ela vai ficar, tá? Vai em torno de 20 minutos aqui para isso reduzir. Você vai deixar reduzir até chegar nessa consistência aqui, ó, assim, ó. Tá vendo que reduziu bastante a quantidade de líquido? Ó, e ela fica bem cremosa. Esse bolo me remete à infância, aos tempos que morava com a minha mãe. Então, toda vez que eu faço, é uma boa lembrança. Adoro um bolinho funcional, ela fez ótimas trocas e parece mesmo assim com um gostinho de infância.